Muy buenas tardes, Uma boa amados tarde, amigos amáveis e amigos e presentes. irmãos presentes. Es para mí un privilegio Para grande mim é um estar grande con ustedes en esta privilégio poder ocasión, estar com vocês nesta ocasião, en la dedicación a Dios na de este lugar dedicação a Deus para la gloria y deste la honra de local, Dios, para a glória para e a honra de Deus, que en este lugar se para reúnan que neste lugar hijos e hijas de Dios a ser os filhos e filhas de Deus possam se reunir en sus para serem almas con el alimentados alimento espiritual de la palabra de espiritualmente Dios em suas correspondiente a almas, nuestro tiempo com o alimento espiritual da palavra de Deus correspondente ao nosso tempo e para glorificar e adorar ao nosso Deus. En este lugar y haya Que Deus alimento os espiritual abençoe en grandemente abundancia neste local para todos e los que hijos haja de Dios alimento que aquí espiritual em se abundância para todos os filhos e ustedes filhas de también Deus puedan que llevar se reúnem alimento aqui. espiritual a otras E personas, que vocês também para que possam también levar alimento se siga espiritual para aumentando outras el número pessoas, aquí para que en também este lugar, siga sendo acrescentado o número viniendo más de y más pessoas personas aqui neste local, para que continuem vindo mais e mais pessoas para que sejam alimentadas em suas almas neste lugar. Para esta ocasião eu quero ler o livro de Cantares, livro do rei Salomão. donde nos dice en el capítulo 2, verso 1 en adelante, Onde nos diz assim no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Eu sou a rosa dos campos de Sarão, sou lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado. Entre os outros homens, eu me sinto feliz nos seus braços, e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas, e ali nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçãs para me refrescar, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Estou ouvindo a voz do meu amor, ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro pelas janelas, está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida. Venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostra-me o teu rosto. Deixe-me ouvir a tua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. O meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastar entre os lírios. Enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo, meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filho de corso, nos montes de Betel, a voz do meu amado. Este é o nosso tema para esta ocasião, a voz do meu amado. Podem se sentar, queiram ter a gentileza.
O amado é o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E a amada é a igreja de Jesus Cristo. Agora vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo, pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário, podemos ver que ela está nas fendas, na fenda da rocha, porque Cristo é a rocha, e ele foi ferido, e nas feridas de Cristo ficou a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é através do sangue de Cristo derramado, através das suas feridas, que a igreja de Jesus Cristo foi limpa de todo pecado. Cada membro da igreja de Jesus Cristo foi limpo de todo pecado através do sangue de Cristo que fluiu das suas feridas. E agora está na fenda da rocha, assim como Moisés esteve na fenda da rocha enquanto passava a glória de Deus diante do profeta Moisés. Vejam agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve passando por suas diversas etapas. E a primeira etapa, lá no tempo dos apóstolos, a igreja se via bem branquinha. Logo, quando chegou na primeira etapa ou era da igreja entre os gentios, também ela se via bem branquinha. Logo, quando passou a França, a segunda etapa, também se via bem branquinha. Quando passou da França para a Hungria, também. Quando passou da Hungria para a Escócia, e ainda ela podia se ver bem branquinha. E da Escócia passou para a Alemanha, e ela se via também branca. Mas vejam, é como o trigo, a planta de trigo se vê bem clarinha quando elas nascem e vão crescendo. Logo, quando passa a etapa da Inglaterra, se vê bem branquinha ainda. Passa a América do Norte e ainda pode ser vista bem branca, ainda que entre eles houveram pessoas de diversas cores, mas em sua maioria estavam representadas em pessoas brancas. Mas logo quando passa o tempo para a colheita, como que o trigo fica? Ele fica em uma cor de mel. E ele pega uma cor, toma uma cor. E a igreja de Jesus Cristo, quando concluiu, quando termina suas 7 eras, ela pegou uma cor ao passar a América Latina e o Caribe. Agora somos cor de mel. Na maioria, se misturamos todas as cores dos latino-americanos e caribenhos, a cor que se tira é uma cor pele canela ou cor mel. E agora vejam aqui. E para quando o povo hebreu vai receber a mensagem, a igreja estará nessa etapa de cor mel, porque é essa etapa de maturidade. É a etapa onde o trigo amadurece e pega uma corzinha, cor mel, cor pele canela. E agora, no capítulo 1 de Cantares, versículo 1 em diante, para que possamos ter um quadro claro, diz assim: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Cantar dos Cantares, o qual é de Salomão. Com beijos de sua boca. Oh, se ele me beijasse com os beijos da sua boca. Porque melhores são tus amores. Porque melhor é o seu amor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Por isso, las doncellas te aman. Em uma mulher. Atráeme em pos de ti. Atrai-me em pos de ti. Atrai-me em pos de ti. E é isto que Cristo faz conosco. Ele nos atrai a Ele. E nós assim podemos cantar: sigo, sigo, sigo a Jesus Cristo. O Rei me colocou em suas câmeras, em seu quarto. E é no tempo final. Onde Cristo nos coloca em sua câmara.
De era em era, os escolhidos foram chamados e reunidos, cada um na sua era. E lembrem-se que a igreja de Jesus Cristo ela vai crescendo como uma montanha vai crescendo. E tem diversas etapas pela qual a igreja de Jesus Cristo passa. Porque a igreja de Jesus Cristo também é um templo espiritual e é um reino. Um reino representa uma montanha. E um templo espiritual representado no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que construiu o rei Salomão. Vejam vocês, no lugar santo estava o castiçal com suas 7 lâmpadas e 7 mechas acesas. E isto corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde Deus teve um mensageiro aceso com o fogo do Espírito Santo em cada lâmpada, ou seja, em cada era. Aí estão as 7 etapas ou eras da igreja gentia, com seus 7 anjos mensageiros. Porém, logo podemos passar ao lugar santíssimo, o qual é a Câmara do Rei. A Câmara, o lugar para Deus habitar. E é aí onde Deus disse ao profeta Moisés que Deus estaria. No capítulo 25 do Êxodo, versículos 21 ao 22, e diz assim: e colocarás o propiciatório em cima da arca, e na arca colocarás o testemunho que eu te der, e desde ali me declararei, me revelarei a ti e falarei contigo sobre o propiciatório de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. De onde Deus prometeu falar ao profeta Moisés tudo o que Deus lhe mandasse e ordenasse ao povo hebreu, desde o propiciatório, de entre os 2 querubins de ouro. Agora vejam também em Levíticos capítulo 16, onde diz assim, versículo 1 em diante diz assim: falou Jeová a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando se aproximaram diante de Jeová e morreram. E Jeová disse a Moisés: fala a Arão teu irmão que não entre em todo o tempo no santuário de trás do véu, ou seja, não entre em todo o tempo entre no lugar santíssimo, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Naquela nuvem de luz, na coluna de fogo, Deus apareceria sobre o propiciatório, porque aquele propiciatório é o trono de Deus, onde Deus, na luz da Shequina, na luz da coluna de fogo, habita lá dentro do lugar santíssimo sobre o propiciatório. Agora, o ser humano também está composto da mesma forma do templo. O templo tinha ato, lugar santo e lugar santíssimo, e o ser humano tem ato, lugar santo e lugar santíssimo, que é o corpo, o lugar do ato, o espírito, lugar santo, e a alma, o lugar santíssimo. E agora, o lugar de morada de Deus no ser humano, qual é? A alma da pessoa. Ou seja, agora, o lugar de morada de Deus no ser humano, qual é? A alma da pessoa, também chamado de o coração. Quando se diz o coração, está se referindo à alma da pessoa. Agora vejam vocês como o lugar de habitação de Deus no templo é o lugar santíssimo sobre o propiciatório, porque o propiciatório é o trono de Deus, o assento de Deus lá no templo. Porque no céu, vejam vocês, no céu, o trono de Deus. Lá no céu está refletido, está representado no propiciatório do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. Porque Salomão colocou dentro do lugar santíssimo do templo a arca do pacto com o propiciatório.
E da mesma forma como Deus, na coluna de fogo, habitou no propiciatório sobre o propiciatório do templo que Moisés construiu, e do templo que construiu o rei Salomão, Deus habitou em seu trono eterno lá no céu. E agora, porquanto Cristo está construindo um templo espiritual, ele tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. O átrio é de Adão até Jesus. O lugar santíssimo é de Jesus até o sétimo anjo mensageiro. E depois do sétimo anjo mensageiro, nos corresponde o lugar santíssimo. Agora, lugar santo, as 7 etapas ou eras da igreja gentia, incluindo o tempo dos apóstolos. E para este tempo final, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o qual Cristo está construindo com seres humanos. E nesse lugar santíssimo, vejam vocês, lá no Antigo Testamento, o único que podia ministrar era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote podia ministrar no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. E Cristo esteve ministrando de era em era, nos diversos tempos e dispensações, e no átrio ministrou através dos profetas do Antigo Testamento, e logo através de Jesus, e logo no lugar santo através dos apóstolos, e logo através dos 7 anjos mensageiros. E Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, vejam como ele ministrava aqui no templo espiritual, na sua igreja. Nestas etapas nas quais ele esteve construindo, criando a sua igreja. E, novamente, neste tempo final, é Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, o qual ministra novamente através, mas no lugar santíssimo, através de um profeta dispensacional, através do seu anjo mensageiro. E é por isso que neste tempo final ele nos chama e nos coloca dentro da Câmara do Rei, dentro do lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular. Por isso em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz aqui, sim, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que vão de acontecer depois destas. É subir a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. Esta mesma voz que lhe falou a João, o apóstolo, ele revelou o livro do Apocalipse, é a voz que lhe fala à igreja de Jesus Cristo neste tempo final. Ele diz para que ela suba acima. Agora, o reverendo William Branham, falando a respeito destas coisas correspondentes a este tempo final, diz na página 48 do livro de Citas, versículo 417, a mesma voz que chamou a João que subisse, a mesma voz que disse a João, sobe aqui, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém. Chama a igreja também. A mesma voz que chamou a João para que subisse é a mesma voz que chamou a Lázaro do túmulo. Essa mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo, a voz do arcanjo. Ou essa voz de trombeta de Cristo chamou a João que subisse. A mesma voz que chamou a Lázaro no sepulcro, ele falou com forte voz. Essa mesma voz disse a João, sobe aqui e eu te ensinarei umas coisas que hão de acontecer. Esta mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitem, porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. Ele mesmo disse que sobe aqui. E agora, vejam na página 47, verso 402 do livro de Citas, diz assim: Não impediremos ou atrapalharemos aos que dormem, porque a trombeta soará, esse algo acontecerá, esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos e permaneçamos, seremos transformados. Ali parados e sentiremos uma mudança, o cabelo branco irá, as rugas vão parar, mudados, em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos os nossos seres amados primeiro.
Agora vejam o que é esta voz de trombeta de Apocalipse capítulo 4. É a grande voz de trombeta. A voz de Cristo no dia do Senhor, falando. É a voz de Cristo falando-lhe à sua igreja e chamando-a para que suba na era da pedra angular. É a trombeta final, é a voz de Cristo falando para a sua igreja e dando-lhe a conhecer todas as coisas que devem acontecer em breve. É a voz de Cristo falando desde o lugar santíssimo do seu templo espiritual, falando desde o lugar santíssimo da sua igreja, falando desde a era da pedra angular a todos os filhos e filhas de Deus. Agora vamos ver na página 130. Do livro de Citações, verso 1164, onde diz assim: lembrem-se que os que estão vivos e fiquem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta acabou de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora vejam o que é a sétima trombeta, a trombeta final soando. É a voz de Cristo. A voz de Cristo nos falando com a mensagem da dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro, e revelando o mistério da sua vida, sua segunda vinda, o mistério da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Essa trombeta final soando é a mensagem do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, revelando esse mistério, Cristo, através do seu anjo mensageiro, para a sua igreja, no último dia, onde, na era da pedra angular, na casa de Deus, no lugar santíssimo da casa de Deus, no aposento do rei, na câmara do rei, que é a era da pedra angular, no corpo místico de Cristo. E agora vejam, a sua bandeira sobre mim foi o amor. E a sua bandeira em Isaías capítulo 59 nos diz que quando o inimigo vier como um rio, o Espírito de Deus levantará bandeira contra ele. E isto é a segunda vinda de Cristo. E o libertador virá a Sião. Podemos ver agora a segunda vinda de Cristo é essa bandeira de Deus levantada contra o anticristo. Esta é a bandeira que Deus levantará a favor da sua amada, da sua igreja. Podemos ver agora o que é a voz do nosso amado para o último dia. É a voz de Cristo, falando através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E porquanto a era da pedra angular é a era do amor divino, vejam vocês, a sua bandeira sobre mim foi o amor. Por quê? Porque a câmara do rei é a era do amor divino, a era da pedra angular. Agora vamos ver, vamos seguir lendo aqui. O rei me colocou em sua câmara. Regozijaremos-nos e alegraremos em ti. Nos lembraremos dos teus amores mais do que do vinho. Com razão eu te amo. Sou morena, ó filha de Jerusalém. Porém, obstável, como as tendas de Cedar, como as cortinas de Salomão. Não reparem que eu sou morena, porque o sol me contemplou. Os filhos da minha mãe iraram-se contra mim. Me colocaram para guardar as vinhas, e a minha vinha, a qual era minha, eu não a guardei. Faça-me saber, ó tu, quem ama minha alma, onde apacentas, onde cesteias, onde tu cochilas ao meio-dia. Agora vejam vocês como a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular
chega na era em que se misturarmos todas as cores dos que são chamados no último dia e respondem ao chamado e ouvem a voz do nosso amado. Se misturamos as cores que eles têm, somente vamos tirar a cor pele canela. Vamos ter essa cor mel. E o trigo fica dessa corzinha, mel, no tempo em que ele amadurece. Amadurece para ser colhido. E isso é o tempo do verão, onde o sol ilumina com mais força para amadurecer o grão de trigo, para logo que vier a colheita. Agora vejam vocês como, para nós, nos caíram todas as bênçãos de Deus, nos corresponderam todas as bênçãos de Deus correspondentes a este tempo final. E agora também podemos ver onde é que a voz do nosso amado fala e desde onde fala no último dia. Em cada era falou na era correspondente através do mensageiro de cada era. Através do mensageiro de cada era, Cristo e Espírito Santo, o sumo sacerdote, falou ao seu povo em cada era e veio falando, percorrendo a terra, desde a terra de Israel, passando pela Ásia Menor, passando pela Europa e passando pela América do Norte, falando através dos seus mensageiros. E para este tempo final, na América Latina e no Caribe, nos fala na era da Pedra Angular através do seu anjo mensageiro e nos fala uma mensagem do amor divino, porque estamos na era do amor divino, onde Ele restaurará todas as coisas a todos os filhos e filhas de Deus. Este é o tempo para a restauração de todas as coisas, para a restauração dos filhos de Deus para a vida eterna física em um corpo eterno e glorificado. Este é o tempo para a restauração total, a qual, vejam vocês, as etapas da restauração começaram lá, com o tempo de Lutero, depois a segunda etapa, a etapa de Wesley, depois a terceira etapa, a etapa pentecostal, da sétima era da igreja gentia. E para este tempo final, a etapa da era da pedra angular, a etapa do amor divino, a etapa da palavra. Esta é a etapa onde a igreja do Senhor Jesus Cristo será restaurada para a vida eterna física, com todos os seus membros do corpo místico de Cristo que partiram no passado serão ressuscitados em corpos eternos e restaurados para a vida eterna, em corpos eternos. E nós que estamos vivos seremos transformados. Deus diz: eis aqui, eu restauro todas as coisas. Ele restaurará tudo que comeu, tudo o que esse exército que foi enviado e que destruiu todas as coisas. Agora também podemos ver que Deus diz no capítulo 2, versículo 25 de Joel: e vos restituirei os anos que comeu o meu grande exército que comeu o grilo saltador e a lagosta, e o meu grande exército que enviei contra vós. E o reverendo William Branham, falando desta restauração, vejam vocês como nos fala na página 68, verso 592 do livro de Citas, onde temos um extrato da restauração da árvore noiva. E ele nos diz assim: vamos a ver. Dice, profetiza. Vamos ver. Diz assim: profetize. Esses ossos podem voltar a viver. Tenho as 4 etapas desta vinda adiante nessa igreja. Agora, nos ossos secos que viu Ezequiel no capítulo 37, está mostrada a restauração para o povo hebreu, para o Israel terreno, e está mostrada também a restauração para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual é o Israel celestial. O que são as 4 etapas da vinda adiante dos ossos secos de Ezequiel?
Mas a vida veio não quando a pele de fibra estava neles, porém quando o ar soprou sobre eles. Isto é, quando ele veio para trás. Essa quarta mensagem de vida foi trazida para trás. Ou seja, quando ao profeta lhe foi dito, agora profetiza que venha o Espírito sobre eles, sobre os ossos secos. E o profeta ordenou que o Espírito viesse. E entrou o Espírito nos ossos secos, e foi um poderoso exército com vida. Porque o corpo sem Espírito está morto, mas quando vem o Espírito, entra o corpo, e então tem vida. É assim para Israel, e é assim para a Igreja do Senhor, Jesus Cristo. Lá estavam as 4 etapas. A etapa da era luterana, a etapa da era wesleyana e a etapa da era pentecostal, e logo a etapa da era da pedra angular, onde o Espírito de Cristo vem na era da pedra angular para lhe dar vida à sua igreja, para nos dar a mensagem da grande voz de trombeta e nos preparar para sermos transformados e raptados neste tempo final, e desta forma sermos restaurados para a vida eterna. Vejam que a restauração de Israel simboliza a restauração da Igreja de Jesus Cristo e simboliza a restauração dos filhos de Deus para a vida eterna. Eu restaurarei, diz o Senhor. A quarta luz há de vir, a qual trará os mesmos sinais. Vejam, justificação trouxe para trás a polpa. Isso foi a era luterana. Santificação, que foi a era wesleyana, trouxe para trás a casca, a doutrina da santidade. E o que trouxe para trás as folhas, ou a folha, ou as folhas. O que trouxe para trás as folhas? Pentecostais. O que é? O que são eles? Pentecostais, folhas, palmeando as suas mãos. E agora, para a quarta, a palavra feita carne. Frutos de fruto do sinal da ressurreição de Cristo. Finalmente, depois de justificação sendo plantada, santificação sendo plantada, batismo do Espírito Santo, organizações morreram, e Cristo outra vez se colocou no centro de si mesmo, como desse topo da pirâmide, ou seja, como a pedra angular. Primeira linha, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então, a vinda do topo, ou seja, a vinda da pedra angular. O que é ele? Esse grupo do Espírito Santo sendo refinado, para que possa se encaixar com a mesma qualidade de ministério que ele tinha quando ele se foi, para que quando ele vier para trás, ele percorrerá a coisa inteira no rapto, onde eles são justificados, santificados, e o batismo do Espírito Santo. Esta pirâmide novamente se vai ficar de pé outra vez, ou seja, que outra vez a pirâmide ficará completa. Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós seremos transformados, e estará completa aqui na terra a igreja, porém com corpos eternos, antes de ser levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, que haverá uma visita de milhões de pessoas da sexta dimensão. Todos os milhões de cristãos das eras passadas que receberam o Espírito de Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Desta forma haverá uma grande reunião de milhões de filhos e filhas de Deus, de toda a igreja de Jesus Cristo, os que partiram e os que estamos vivos, porque todos estaremos em corpos eternos. Agora lembrem-se que todos estaremos jovenzinhos, como de 18 a 21 anos, ou seja, será um grande encontro juvenil, será uma grande reunião de jovens com vida eterna.
E agora podemos ver este grande mistério. Podemos ver agora este grande mistério. Miren, na página Vejam 69, na página 69, versículo 593 diz assim: virá uma luz, e essa é a quarta luz, se levantará. a luz da edad E de la esta é a quarta luz, a luz da era da pedra angular. E onde virá? Lá em Jerusalém? Não, não, Senhor. As luzes do entardecer não se levantarão em Jerusalém. As luzes do entardecer, para onde vão? No oeste. Eles tiveram seu dia, o rejeitaram. Porém, a luz do entardecer se levantará no oeste, ou seja, no continente americano. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. Para brilhar sobre a palavra. Para amadurecer o fruto. Para trazer adiante a árvore noiva. Com os mesmos sinais, maravilhas, frutos que eles tinham no princípio. Aí podemos ver? Podemos ver aí. Vean também. Esta mesma página 69, vejam também nesta mesma página 69, verso 597, diz assim: E como Elias foi abaixo ao Jordão em um dia e o tocou, ele ia com Eliseu e se apartou para trás e ele cruzou ao outro lado. E logo então, depois Eliseu retornava com o manto de Elias, e ele ficou frente ao Jordão, e o que fez? Tocou no Jordão, e se abriu também, e disse: ele veio para trás. O ministério de Elias em quem? Em Eliseu. Ele veio com uma dupla porção. Eliseu veio com uma dupla porção. E quando nós tocarmos ao Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Esse é o batismo do Espírito Santo. Essas são as primícias. E temos um corpo teofânico. Porém, quando nós voltarmos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado. Mas agora, em realidade, com o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, a primeira porção. E então, no primeiro regresso com Cristo, nós viemos para trás com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. Já temos ressurreição espiritual. E quando os mortos em Cristo ressuscitem, eles também terão ressurreição física. E ao nós sermos transformados, é como ressuscitar em um novo corpo. Portanto, teremos a dupla porção. Teremos o corpo teofânico da sexta dimensão e teremos o corpo físico e eterno. E isto é ter a dupla porção. Podemos ver? Agora podemos ver o que está prometido para cada um de vocês e também para mim. E isto é a voz de Cristo, a voz do nosso amado, falando desde onde? Desde o seu templo, desde a sua câmara, a câmara do rei, a qual é a era da pedra angular, falando desde o seu trono, em seu templo espiritual. Assim como Deus fala desde o seu trono, desde o céu, Cristo em sua igreja fala desde o seu trono no último dia, desde a era da pedra angular, através do seu mensageiro, que ele envia na era da pedra angular e para a era da pedra angular, que é o seu anjo mensageiro. E ao estar falando através do seu anjo mensageiro, a sua igreja na era da pedra angular estará ouvindo a voz do nosso amado, a voz de Cristo neste tempo final nos falando uma mensagem de amor divino para cada um de nós, para assim ser chamados e reunidos na era da pedra angular e ser preparados para ser transformados neste tempo final. Também quando o profeta Elias
Quando o profeta Elias foi ao Monte Sinai, ao Monte Horebe, quando ele estava fugindo de Jezabel, porque ela o procurava para matá-lo, ela tinha enviado seus soldados, a polícia, o seu exército, para o tomar preso e matá-lo. Porém, Elias fugiu e ele foi ao Monte Sinai, que também é chamado de o Monte Horebe. E lá ele entrou na fenda. E enquanto ele ia em direção ao Monte Sinai, em uma ocasião ele parou debaixo da sombra de uma árvore. E lá ele dormiu. Mas um anjo o acordou e tinha para ele um bolo de farinha no fogo, e também tinha para ele água em uma vasilha para que ele a tomasse. E ele disse para Elias: coma e beba. Elias comeu, bebeu e novamente adormeceu. Ele tirou outro cochilo. Logo de haver dormido, não sabemos quanto tempo, o anjo voltou a despertá-lo e tinha novamente alimento para ele, uma torta e também água em uma vasilha. E disse para Elias: coma e beba, porque um longo caminho ainda te resta. Pois Elias estava indo ao Monte Sinai e a pé, e era bem longe desde a terra de Israel até o Sinai. Lembrem-se que do Sinai até a terra de Israel, o povo demorou 40 anos, porque Deus os colocou a dar voltas para prová-los durante 40 anos. Mas agora Elias faria esse percorrido da terra de Israel até o Monte Sinai em pouco tempo. Ele iria ao mesmo monte onde Deus deu a lei. Através do profeta Moisés ao povo hebreu, ele se encontraria com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com Deus de Moisés, com Deus ao qual Elias servia. E quando chegou ao Monte Sinai, ele entrou na fenda de em uma cova, no Monte Sinai. E lá ele ouviu, no Monte Sinai, ele ouviu. Vamos ver. Vamos ver aqui em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8 em diante. Diz: ele se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, que a viagem, vejam, a viagem o povo hebreu o fez desde o Sinai até a terra de Israel em 40 anos. E agora Elias o fará desde a terra de Israel ao Sinai em 40 dias. E vejam, assim como Deus deu por 40 anos ao povo hebreu maná do céu, alimento, Ele lhes deu água da rocha, lhes deu carne. Agora vejam, Deus dá ao profeta Elias também pão. Por duas ocasiões lhe deu uma torta, um bolo. Em cada ocasião o anjo a preparou. Vejam, ele teve um bom chefe de cozinha, um anjo, o qual cozinhou para o profeta Elias. E também lhe trouxe água. Logo então ele caminhou por 40 dias com aquele alimento, até chegar ao Monte Sinai, ou seja, ao Monte Horebe. E lá ele entrou em uma caverna, onde passou a noite. E aí ele veio a palavra de Jeová, o qual disse-lhe: o que tu faz aqui, Elias? Lembrem-se que o anjo o acompanhava. Vejam, lhe havia dado comida, alimento. E agora, quando chega ao Monte Sinai, que também é chamado de o Monte de Deus, diz:
Ele respondeu: eu senti um vivo zelo por Jeová, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares e mataram a espada aos teus profetas. E somente eu fiquei, e me procuram para me tirar a vida. E ele me disse: saia para o lado de fora e coloca-te no monte diante do Senhor, de Jeová. E eis aqui Jeová que passará, e um grande e poderoso vento que rompia as montanhas e quebrava as rochas diante do Senhor. Porém Jeová não estava no vento. Esta foi a era luterana. Simboliza a era luterana. E depois do vento, um terremoto. Porém, Jeová não estava no terremoto. Tipifica, simboliza a era wesleyana. E depois do terremoto, um fogo, mas Jeová não estava no fogo. Isso simboliza a era pentecostal, a sétima era da igreja gentil. E depois do fogo, um vento suave e delicado. E quando Elias o ouviu, ele cobriu o seu rosto com o seu manto e saiu, e se colocou na porta da caverna. E eis que ali veio a ele uma voz dizendo-lhe: o que tu fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sentido um vivo zelo por Jeová, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares e mataram a espada aos teus profetas. E somente eu fiquei. Me procuram para me tirar a vida. E Jeová me disse: vá, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e chegarás e ungirás a Azael por rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás por rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, o ungirás para que seja profeta em teu lugar. E aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E eu farei que fiquem em Israel 7.000, cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e cujas bocas não o beijaram. Esta quarta voz, esta quarta voz, este vento suave que Elias ouve, logo depois das outras coisas que ele tinha visto ou ouvido, este vento suave, quando Elias o ouve, ele então saiu da rocha, da caverna, e Deus falou com ele. Deus estava naquele vento suave, pacificador, falando-lhe ao profeta Elias. E aquele vento suave e pacificador corresponde à era da pedra angular. É a voz de Cristo no vento suave, na era da pedra angular, falando para a sua igreja com amor divino, através do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer em breve. E vejam, este vento suave e pacificador está falando, está dando a conhecer ao profeta Elias as coisas que hão de acontecer. Agora podemos ver que chegamos ao tempo da era da pedra angular. Esta etapa da igreja de Jesus Cristo no programa de restauração, onde a igreja de Jesus Cristo será restaurada totalmente, e cada membro do corpo místico de Cristo que partiu e os que estamos vivos seremos restaurados para a vida eterna. Por isso, é importante estarmos ouvindo a voz do nosso amado, do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, neste vento suave e pacificador. Chegamos ao tempo da voz do vento suave e pacificador. Chegamos ao tempo da voz do esposo, da voz de Cristo, a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo falando-nos, e nos diz, sobe aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa grande voz, com essa voz de trombeta, diz, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. E agora veja, a Elias lhe mostrou que tinha 7.000 do povo hebreu que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. E agora, a Elias, em sua quinta manifestação, lhe mostrará que do povo hebreu
Ele tem 144 mil hebreus. Ele mostrará que entre os gentios da igreja de Jesus Cristo também tem um grupo de escolhidos neste tempo final, os quais ouvirão a voz de Deus neste tempo final, a voz de Cristo, a voz do nosso amado na era da pedra angular. E agora, vejam como lhe mostra as coisas que hão de acontecer. Lhe mostra quem será rei na Síria e quem será rei em Israel. E assim, para este tempo final, estará mostrando para a sua igreja quem será rei sobre Israel, o filho de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores. E também quem será rei na Síria. Aqui, aqui nesta tipologia, vejam vocês, nos mostra de forma tipológica quem será rei no reino dos gentios, no tempo final, o anticristo. Agora, vejam vocês, o que seria rei na Síria trataria mal ao povo hebreu e faria guerra contra o povo hebreu. E isto é o que o anticristo fará no tempo final, no último dia. Agora, a voz de Cristo neste tempo final nos mostra as coisas que hão de acontecer e nos prepara para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Por isso é tão importante para a igreja noiva de Jesus Cristo estar ouvindo a voz de Cristo, a voz de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Esta é a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, é a voz do meu amado Senhor Jesus Cristo, é a voz de Cristo nos falando a mensagem, sua mensagem, o Evangelho do Reino, através do seu anjo mensageiro, é a voz de Cristo falando-nos com essa grande voz de trombeta todas estas coisas que devem acontecer em breve. Apocalipse 22, versos 16 diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo nos falando através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E esta é a manifestação desta quarta luz na era da pedra angular. Nesta etapa eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde seremos todos restaurados para a vida eterna, com um corpo eterno e glorificado, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? E estaremos ouvindo a voz do nosso amado, a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E estaremos ouvindo essa grande voz de trombeta, essa trombeta final, a qual é a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viram o simples que tudo é? E onde é? É na casa de Deus, a qual é a sua igreja. E em qual lugar da casa? No lugar santíssimo da sua casa, do seu templo espiritual, o qual é a era da pedra angular, a qual se cumpre e com latino-americanos e caribenhos, onde Cristo, o nosso esposo espiritual, nos fala com amor divino todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, e assim nos revela todos esses mistérios correspondentes a este tempo final e nos prepara para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Temos visto onde ouviríamos a voz do nosso amado. Sempre esteve em sua casa de era em era, e a sua casa é a sua igreja,
É na sua igreja que ele esteve falando de era em era, através do mensageiro de cada era. E neste último dia, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do seu templo espiritual, nos fala através do anjo, do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer em breve. É a voz de Cristo, é a voz do nosso amado Salvador, neste tempo final, nos falando com amor divino, todas estas coisas que devem acontecer em breve. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para nos testificar, para nos dar testemunho ou seja, para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Isso é dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e é enviado para todas as igrejas, para todos os seres humanos e também para o cristianismo completamente, para desta forma nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. É a voz de Deus, a voz de Cristo hoje, a voz do amado na casa de Deus, em sua igreja, nos falando diretamente às nossas almas, sendo que está no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, nos fala diretamente ao lugar santíssimo, ao nosso lugar santíssimo, o qual é a nossa alma. É uma mensagem de coração para coração, do coração de Deus ao nosso coração. É uma mensagem do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo ao lugar santíssimo de cada um de nós, o qual é a nossa alma. Por isso, essa mensagem chega diretamente aos nossos corações, às nossas almas, e nos desperta espiritualmente neste tempo final. É a voz do nosso esposo espiritual, é a voz do nosso amado Senhor, Jesus Cristo, nos falando neste tempo final. Falando-nos desde onde? Desde o lugar santíssimo do seu templo, ou seja, desde a era da pedra angular, através do seu anjo mensageiro. Faça-me ouvir a tua voz. Assim Cristo diz à sua igreja, e a sua igreja também quer ouvir a voz de Cristo. E a sua igreja diz, isto era o que eu estava aguardando. Eu estava aguardando a vinda do meu amado. Eu estava aguardando ouvir a sua voz neste tempo final. A voz do meu amado. Esta é a voz de Cristo, nosso Salvador, nos falando neste último dia com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Todas estas coisas que em breve hão de acontecer. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da voz do meu amado, o qual é também o amado de vocês. Ele é o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E a sua voz é a sua mensagem correspondente a este tempo final, a era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino. E as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E que em breve os mortos em Cristo ressuscitem, nós que estamos vivos sejamos transformados e sejamos levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, porque estamos ouvindo a voz do nosso amado. Se hoje ouves a sua voz, não endureça o seu coração. Assim Deus o diz, e nós não endurecemos o nosso coração, porém abrimos o nosso coração para ouvirmos desde o profundo da nossa alma, desde o nosso coração, a voz do nosso amado, a voz do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E Ele nos levará para a casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro,
Breve, Senhor, ressuscita os mortos em Cristo e transforme a nós que estamos vivos e nos leve contigo para a ceia das bodas do Cordeiro, para a casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos, presentes e teleouvintes. Já que estamos falando da voz do esposo, da voz de Cristo, a voz do nosso amado, e a sua bandeira, para mim, foi amor. A sua vinda na era da pedra angular para nós é amor divino, é uma manifestação do amor divino. Nunca deixaremos o nosso primeiro amor por Ele. Meu primeiro amor, nunca deixarei meu primeiro amor em Jesus Cristo. Nunca deixarei esse primeiro amor nele. Ele tem uma meta conosco. E a meta é a de sermos iguais a Ele, a sua imagem e a sua semelhança. A sua meta é transformar nossos corpos, nos dar um corpo eterno, um corpo imortal, incorruptível e glorificado, e jovenzinho para toda a eternidade. Esta é a sua meta. E a nossa? Qual é? A nossa é a mesma: chegar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, chegar à nossa transformação e assim chegarmos à imortalidade física também. E agora, nós, com amor, com amor, nós glorificamos a Cristo e o seguimos todos os dias da nossa vida e falamos dele, falamos de Cristo, o nosso amor, desde o profundo do nosso coração, esse amor que há em nós por Ele e nele por nós. Deste amor é que nós falamos, deste amor que há entre Ele e nós. Falemos de Cristo. Falemos do Rei dos Reis, porque o Rei dos Reis é Ele. Falemos do seu amor e da sua grande bondade. Falemos de Cristo. Quanto? Mais. E o que mais? Mais e mais e mais. E nunca nos cansaremos de falar de Cristo. E Ele nunca se cansará de falar a nós com esta voz cheia de amor divino. Para mim tem sido uma grande bênção estar com vocês. Que Deus os continue abençoando a todos e os guarde. E em breve todos sejam transformados. E eu também. Amém.